Fala galera, aqui é o Drake, e se o ex-diretor da CIA estivesse perseguindo toda a sua família, o que você faria? Essa mulher vai passar por cima dos melhores assassinos da CIA, para manter o seu marido e o filho a salvo. Começamos em Miami, onde a Kira Owens está observando o Alok do alto de um prédio, enquanto ele está coordenando uma equipe de ataque que invadiria um lugar visando capturar um ex-agente chamado Isaac Sarr, de codinome Sombra. Mas a equipe tática logo percebe que o local estava vazio, e eles tinham caído em uma armadilha. Aí, o Alok percebe que algo de errado não está certo, e olha pela janela em busca de um atirador, e nessa hora a Kira dispara com sua sniper, finalizando o cara e indo embora. De lá, passamos para um banheiro onde o Isaac está colocando os seus aparelhos auditivos enquanto o seu filho pequeno, o Kai, está tomando banho. Na hora em que o menino percebe várias cicatrizes no corpo do cara, e questiona se ele tinha ganho aquilo enfrentando os homens maus, e o pai confirma. Em seguida, o menino questiona se a sua mãe tinha ajudado o pai a se livrar dos caras maus, e por isso ela não morava com eles, e o Isaac responde que sim, contando que foi nessa época que ele perdeu a audição, deixando o menino bem triste porque ele sentia muita falta da Kira. Depois, o garoto pede pro pai contar novamente a história de antes dele nascer, e o Isaac fala que quando a Kira estava grávida, ele se deitava no colo dela para sentir o filho enquanto a mulher ficava dando pancadinhas suaves na sua cabeça. De noite, após o Kai ir dormir, o Isaac mata a saudade da esposa, ouvindo uma música do Lionel Richie, que tocou no casamento deles, se recordando nostalgicamente da ocasião. No outro dia, pai e filho estão no carro ouvindo Lionel Richie como nos velhos tempos, mas essa calmaria vai pro espaço quando o Isaac quase bate em uma caminhonete que tentava entrar antes dele no estacionamento. Por isso o Isaac solta um palavrão e o Kai repete, fazendo o cara dar uma bronca no garoto. Mas o Kai responde que o Isaac e todos os adultos sempre falavam isso quando estavam dirigindo. Já no banco, o Isaac manda o filho brincar mais afastado só pra poder conversar com a caixa em paz. Mas o que era um momento tranquilo vira caos num piscar de olhos, porque assaltantes invadem o lugar. E o Isaac pede pra um dos bandidos deixar o filho voltar pra perto dele. E o assaltante resolve tirar uma com a cara do Isaac, apontando um fuzil direto pra cabeça do Kai. Isso é a gota d'água, e o Isaac resolve agir, arrancando os aparelhos auditivos, e no silêncio total ele parte pra ação, detonando todos os assaltantes com extrema facilidade. Depois dá uma olhadinha pras câmeras de segurança e foge dali sem olhar para trás. Em Carrayes, no México, o Jack Cinder, ex-diretor da CIA, assiste a uma reportagem contando sobre ele estar enfrentando uma investigação pesada pelas ações que tomou, enquanto estava no comando da agência. O Jack, no entanto, garante que tudo não passa de um golpe dos inimigos políticos para impedir que ele assuma como secretário-geral do G7. Sem demora, o seu assistente Patrick informa que as forças dele caíram numa emboscada, e metade da equipe foi eliminada pela Kira Owens, que usava o codinome Ombra, e o Patrick ainda mostra o vídeo do Isaac no meio do assalto ao banco. O Jack, vendo aquilo, não perde tempo e manda ligarem pro Avery, pedindo um whisky pra empregada e ordenando que o Patrick jogue as imagens na tela grande. Só tem um detalhe, o Patrick não faz ideia de como fazer aquilo, e fica mexendo no tablet até conseguir. Depois dessa confusão, o Jack vê as imagens do banco, e deduz que o Isaac tinha feito aquilo para proteger o filho, sacando que a Kira largou tudo porque estava grávida, e por isso ele decide montar uma nova equipe para caçá-los. Mas não qualquer equipe. O Careca queria reunir os antigos membros da Shadow Force que tiveram suas vidas destruídas pela Kira e o Isaac, pois isso tornaria tudo pessoal. Em paralelo, a Kira recebe o vídeo do banco, percebendo que o marido tinha se exposto, e o Jack agora sabia da existência do filho deles. Enquanto isso, em Valência, a tia observa discretamente dois suspeitos, ouvindo a conversa deles através de um equipamento de escuta, bem quando os caras comentam que o Jack Cinder liderava um esquadrão de extermínio, e que era por isso que ele estava sendo investigado. Mas era difícil expor toda essa sujeira, e antes que a tia possa ouvir o resto da conversa, uma briga estoura na quadra de futebol e atrapalha tudo. E quem está no meio da confusão? O tio, o parceiro da tia que era para estar investigando junto com ela, mas esse showzinho ameaçava expor o seu disfarce, e a tia dá um puxão de orelha nele. Porém, ao ver que a rápida briga tinha deixado o parceiro sem fôlego, ela brinca falando sobre o cara estar fora de forma e velho demais pra isso. Pouco tempo depois, ela recebe o vídeo do Isaac no banco. No comando central do G7, o Jack Cinder presta contas aos representantes dos países membros, revelando que os americanos criaram um esquadrão de extermínio secreto chamado Shadow Force, e apesar dos relacionamentos dentro da equipe serem proibidos, o Isaac e a Kira se envolveram e ela engravidou, por isso os dois desertaram. Mas dentro da Shadow Force existe uma regra clara, ninguém sai da equipe vivo, e se alguém tentasse, viraria alvo dos outros membros, sem contar que a cabeça de um desertor vale a bagatela de 25 milhões de dólares, e o Jack tinha dobrado esse valor, pois a Kira e o Isaac eram os seus melhores soldados, altamente treinados e cheios de segredos sobre o governo que poderiam virar chantagem em um futuro. Ao mesmo tempo, Isaac e o filho fogem em um jatinho, chegando a Bogotá, na Colômbia, onde vão se esconder em uma casa no meio da selva, e onde o Kai pergunta por que o pai havia tirado os aparelhos auditivos no banco, e o cara responde que ao ficar no silêncio absoluto, conseguia focar melhor e perceber o mundo em câmera lenta como se fosse um superpoder. Então o Kai continua com a sessão de perguntas, questionando se os pais já tinham sido os caras maus no passado, e o Isaac responde que sim, mas não foi propositalmente,
pois eles achavam que eram os mocinhos, e agora os dois saíram dessa vida, realmente se tornando os mocinhos. Aí voltamos 4 anos atrás, pra ver que o Isaac estava cansado de viver fugindo, e por isso quis tentar negociar com o Jack em busca de proteção, mas a Kira sabia que isso era impossível, revelando que o Jack não os deixaria em paz, porque anos antes ela havia se envolvido romanticamente com ele, e o careca queria algo sério, mas a Kira não, e o Jack nunca aceitou isso. Foi então que a mulher tomou uma decisão extrema, ela eliminaria todos os membros da Shadow Force, um a um, até que não restasse ninguém capaz de caçá-los, e o Isaac fala que aquilo poderia levar anos, questionando o porquê de ela ir e não ele, e a Kira responde que ninguém jamais suspeitaria que uma mãe abandonaria o próprio filho. E isso aqui não faz sentido nenhum, porque ninguém sabia que ela estava grávida, ou seja, esse plano brilhante dela estava baseado em uma informação que ninguém tinha. Mas enfim, em uma boate de Ibiza, a tia mantém a pose enquanto observa os mesmos 2 homens que ela tinha vigiado antes, e em meio às luzes e à música alta, a mulher envia discretamente uma mensagem encriptada para a Kira oferecendo ajuda. Em seguida, o tio chega carregando 2 bebidas, e mesmo relutante, a tia aceita, falando sobre o seu plano que é desmascarar o Jack Cinder, mas para isso precisam encontrar o Isaac e a Kira, por conta do Jack estar tentando finalizá-los, e assim pegariam o careca com a boca na botija. De volta à Colômbia, a tranquilidade do esconderijo na selva acaba abruptamente quando a Kira surge de surpresa, furiosa porque o Isaac se expôs demais colocando o filho deles em risco, e por isso ela parte para cima do marido. E aí o que se tem a seguir é um duelo intenso, onde os dois trocam golpes com a precisão de quem já foi treinado para matar, com movimentos rápidos, técnicas afiadas e uma precisão digna de um mestre de Kung Fu, parecendo até uma cena de filme de ninjas que se perderam em plena selva colombiana. E no meio dessa pancadaria, o Kei aparece e os interrompe, perguntando por que a Kira tinha atacado o seu pai, sem reconhecer que a mulher à sua frente é a sua mãe. Aí a ficha cai e o garoto a reconhece, fazendo o reencontro depois de tanto tempo virar um momento carregado de emoção, onde a mãe e o filho se abraçam emocionados. Já os 5 sombras restantes estão reunidos na casa do Jack, quando ele revela que havia aumentado a recompensa pelos desertores para 50 milhões, e avisa que os sombras teriam todo o apoio que precisarem, porque os ex-assassinos já tinham finalizado 6 deles e não queria mais erros, acrescentando que o Avery já estava cuidando de rastreá-los. Enquanto isso, a Kira conta que o Aloka estava se aproximando do Isaac e teve que finalizá-lo para proteger o marido e o filho, sugerindo que eles peçam ajuda ao tio e à tia, pois os dois agora trabalhavam pro OIG, o órgão que estava investigando o Jack. O Isaac não concorda com isso, pois uma simples papelada não iria segurar o Jack, e queria finalizá-lo de uma vez, mas a Kira diz que ele estava enferrujado e fora de forma, e o Isaac rebate, falando sobre 4 ladrões de banco discordarem dela, só que a Kira lembra que eles eram simples amadores. Nessa hora, o Kei aparece sonâmbulo e abraça a mãe, enquanto ela fica feliz com o gesto e ri da situação, pois o Isaac também era sonâmbulo, ao mesmo tempo em que o cara se levanta e vai pro porão preparar o local para mostrar como ainda levava jeito para assassino. Logo o casal se reúne lá embaixo e o cara mostra a sua mira precisa, mas a Kira não faz esforço para executar uma sequência de disparos ainda melhor, e com um leve sorriso provocador no rosto, ela relembra a antiga rivalidade entre eles, citando uma missão em Odessa onde o Isaac sem querer acertou a própria Kira com um tiro no ombro. Então o clima entre os dois muda, e o assunto evolui para uma discussão emocional mal resolvida, uma DR intensa que no fim não leva a lugar nenhum, e a Kira decide ir embora. Enquanto isso, dentro de um avião, os dois suspeitos que estavam sendo vigiados pela tia e o tio agora parecem saber que estão sendo seguidos, evitando tocar em assuntos comprometedores com relação ao Jack, e a tia e o tio desconfiam que alguém falou sobre eles estarem sendo vigiados. Mas quem? De volta à Colômbia, o Isaac e a Kira se preparam para seguir viagem em busca da tia e do tio, dentro de um carro totalmente equipado estilo militar. E durante o trajeto, o Isaac acidentalmente coloca a música do Lionel Richie que tocou em seu casamento, e o Kei comenta que aquela é a música preferida do pai, deixando ele visivelmente constrangido. No entanto, a Kira e o menino começam a cantar a plenos pulmões, e o Isaac sorri, enquanto tira os aparelhos auditivos, e deixa eles se divertirem no banco de trás. Mas esse momento família feliz dura pouco, pois uma neblina cobre a estrada, e o sistema do carro alerta que eles estão sendo seguidos, e rapidamente a Kira coloca o filho no porta-malas do carro, uma cápsula blindada e preparada exatamente para situações assim. Ela ainda coloca tampões de ouvido nele, antes de fechar o compartimento e se preparar para a batalha. De repente, motos surgem por todos os lados, disparando sinalizadores para desorientá-los. E em alta velocidade, o Isaac corta uma caminhonete quando um caminhão surge do nada, e passa pelo meio da caminhonete como se ela fosse nada, causando uma explosão. A Kira então não pensa 2 vezes e abre o teto solar, começando a disparar contra os agressores. Porém, o caminhão blindado resiste aos seus disparos, até que ela decide apelar para uma granada incendiária. E vendo isso, o Isaac freia para emparelhar com o veículo blindado, e a Kira, com a sua precisão cirúrgica, lança uma granada que acerta em cheio, causando uma explosão. Com isso, eles parecem ter vencido, mas logo adiante, um bloqueio armado os espera, e uma rajada de tiros atinge o carro, fazendo os pneus estourarem e o veículo capotar violentamente antes de cair em um rio. À distância, os 5 agentes da Shadow Force conhecidos
conhecidos como as 5 Sombras, observam o carro afundar, sabendo que provavelmente aquela família conseguiu escapar das mãos deles. E eles estavam certos, porque o Isaac, a Kira e o Kei emergem em silêncio pelas margens, sorrateiros. Mas enquanto tentam se recuperar, a Kira percebe algo que a faz congelar. Todos os 5 membros da antiga equipe estão ali, reunidos para caçá-los, de forma que a ameaça agora é completa. E tomada pelo desespero, ela encontra algum conforto nos braços do filho. Já em uma caverna isolada, os adultos secam as roupas enquanto o Kei está dormindo, exausto das aventuras que aquele dia lhe proporcionou, quando o Isaac fala para a esposa sobre desconfiar que a tia e o tio possam ter sido os responsáveis por entregar a localização deles. Mas a Kira defende os dois, pois confiava nos amigos. Ela então compartilha algo que guardava em silêncio. Ao longo dos anos, mesmo separada, a mulher sempre esteve por perto, contando da vez em que no meio de uma multidão não resistiu e tocou de leve nas nucas do filho e do marido. E o Isaac revela que se lembrava desse dia e sabia que tinha sido ela. Por isso, rola um clima de paixão em meio às paredes de pedra e eles dão um beijo apaixonado. Enquanto isso, em outro ponto do mundo, o clima é bem menos romântico e o Jack está puto da vida com o fato dos Sombras não terem pego os desertores e desconta nos seus 2 assistentes, o Patrick e o Parker, chamando eles pra uma luta. E o Patrick até tenta enfrentá-lo, mas é derrotado com facilidade. Aí, o Parker ataca de surpresa, mas o resultado é o mesmo e os dois apanham bastante, por isso o carecão demite os assistentes. Nessa hora, alguém misterioso liga pro Jack, contando sobre a família realmente estar viva e dando boas notícias ao careca, por isso ele recontrata os assistentes e sai da sala, enquanto o Parker fala pro Patrick que ele fez um bom trabalho. De volta à caverna, o Isaac acorda e percebe que a Kira se foi, na hora em que ela liga pro Jack propondo um acordo, que ele deixe a sua família em paz em troca dela se entregar, e o careca recusa, mas a Kira ameaça expor todos os segredos dele a Oiga. Diante disso, eles combinam um encontro em uma ilha particular, em Baru, na Colômbia, e logo depois a Kira descarta o celular, cortando qualquer chance de rastreamento. Já em Bogotá, a tia e o tio entram animados em uma velha Kombi, mas o clima muda rapidamente assim que o Isaac revela estar escondido no veículo esperando por eles, apontando uma arma pros dois, ainda desconfiado que tenham entregado a Kira. Afinal, eles eram os únicos contatos que ela ainda mantinha. Os dois negam qualquer envolvimento nisso e pedem calma, porém o clima tenso é logo quebrado quando o Kai se mete na conversa e pede que coloquem Lionel Richie pra tocar, arrancando risos da tia e do tio, que colocam a música no som da Kombi. No entanto, isso não faz o Isaac baixar a guarda, e ele continua pressionando, querendo saber desde quando os dois estavam ajudando a Kira, e eles explicam que faziam isso desde o momento em que ela fugiu. Aí a tia pergunta onde a mulher estava agora, e o Isaac conta que provavelmente a esposa tinha ido até o Jack, querendo fazer um acordo para proteger ele e o filho, como ela sempre fazia. Na isolada isla Apoderado, a Kara finalmente se encontra cara a cara com Jack, e o clima entre eles parece calmo, com a mulher se oferecendo pra ele, e por isso o cara dispensa os seguranças, crente que iria dar uma relaxada. Mas o que o careca não esperava era a arma escondida que a Kira saca em um piscar de olhos, atirando 3 vezes direto no peito dele. Só que o Jack já estava preparado pra isso, pois ele estava vestindo um colete à prova de balas, como se já esperasse que ela tentaria algo assim. E não foi à toa, não é mesmo? Ele sabia com quem estava lidando. A trouxa foi ela que não atirou na cabeça. Mas enfim, imóvel e impassível, o Jack assiste de longe, enquanto 2 agentes da Shadow Force, a Morit e o Scaff, espancam a Kira sem piedade. E com um copo de whisky na mão, ele assiste a cena como se estivesse vendo um jogo no fim de semana. Enquanto isso, longe dali, os tios levam o Isaac e o Kei até o seu esconderijo seguro, e tudo parece tranquilo por alguns minutos, pelo menos, pois logo que o Isaac se troca, ele é surpreendido pelos 3 sombras restantes, o Varjo, o Cisgod e a Anino, e sem chance de reação, ele é capturado e levado para a mesma ilha onde a Kira está sendo mantida. Lá, o Isaac reencontra a Kira, e é ali que tudo começa a fazer sentido, pois é revelado que o traidor era o próprio tio, que na verdade se chama Avery, o espião infiltrado. Por isso a tia também estava ali amarrada, assim como o Kei, que é levado para outra construção. O Jack, o careca mestre das manipulações, revela seu plano, no qual além de finalizar o casal desertor, ele queria criar o Kai como o próximo agente da Shadow Force, moldado desde cedo. Afinal, com a genética que aquele garoto herdou, ele seria o ativo mais valioso do programa. O Jack também se gaba de ter dedicado 5 anos da sua vida ao projeto, antes do Isaac e da Kira levarem tudo pro buraco, e agora ele planeja retribuir o favor, tirando a vida deles bem na frente do garoto de 5 anos, deixando os 3 kits. Mas antes da execução, como todo bom vilão, o Jack sente a necessidade de discursar e fazer um clássico monólogo de vilão. No entanto, para nos salvar, quem toma a palavra é a Kira, e mesmo ferida, ela levanta a cabeça e expõe a verdade diante de todos, revelando que o Jack era obcecado por ela desde o início, e que a sua rejeição o transformou em um monstro rancoroso. E essa história de dedicar a vida ao projeto era apenas uma desculpa para justificar a perseguição pessoal, e que tudo aquilo, toda a caçada e tal, era apenas uma vingança mal disfarçada por um coração partido. É nessa hora que o inesperado acontece, pois o Patrick e o Parker, os 2 assistentes do Jack, surgem armados e cheios de atitude, revelando que na verdade são agentes federais infiltrados
infiltrados, e eles estavam só esperando o Jack escorregar na manteiga pra finalmente meter o calvo na cadeia. A tia, obviamente, aproveita o momento pra tirar onda e esfregar na cara do tio que sabia de tudo, e que não contou pra ele sobre os infiltrados porque nunca confiou de verdade no sujeito. Só que aproveitando essa distração, o Scaff tenta reagir, mas o Parker não pensa duas vezes, e o derruba com um tiro limpo, acalmando os ânimos e falando que uma equipe da Interpol estava a caminho para ajudar na prisão do ex-diretor da CIA. No entanto, a calmaria dura pouco, pois os outros sombras partem pro ataque e derrubam o Patrick, enquanto o caos se instala de vez. O Jack aproveita a chance para correr pra cozinha, e como todo vilão clássico, tinha uma arma escondida debaixo da pia, porque claro que tinha, quem não tem uma arma escondida embaixo da pia da cozinha. Já a tia derruba um dos capangas e toma a arma dele, mas descobre que a pistola está sem munição, e o Parker joga um pente pra ela, informando que o Kai estava seguro na construção dos fundos e mandando a mulher ir para lá. Pouco tempo depois, o Isaac e a Kira trocam tiros pesados com os sombras restantes, quando o Patrick se levanta, ainda atordoado, e tenta voltar pro tiroteio, mas não acerta ninguém. É aí que a Nino surge como uma máquina assassina, e joga o Patrick na areia do lado de fora, e como se não bastasse, ela aguenta uma pedrada na cabeça sem cair. A Nino então saca uma faca e consegue cravar no peito do Patrick, mas ele sobrevive, e o cara puxa sua pistola, dando um tiro certeiro na testa dela, pois missão dada é missão cumprida, e essa mulher biônica é resistente à pedrada na cabeça, mas a um headshot seria demais. A Kira, por outro lado, avista algumas granadas jogadas perto de um dos sombras, e rapidamente atira nelas, causando uma explosão que resolve o problema temporariamente. Agora com o campo limpo, ela e o Isaac partem em busca do filho. Contudo, o tio já estava um passo à frente deles, tentando convencer o pequeno Cade que ele era um dos mocinhos, e que o levaria de volta pra família. Só que a tia surge do nada, agarra o sujeito num mata-leão bem dado, e avisa o garoto pra se esconder. Depois começa a descer o cacete no ex-parceiro sem dó. Enquanto tudo isso rola, vemos que o Jack demorou 1000 anos pra retornar para a sala, e a encontrou vazia, no exato momento em que o Parker acerta alguns tiros nas costas do calvo, mas só o fere. E sério que o Parker atirou só nas costas, o que esse pessoal tem contra mirar na cabeça. Mas enfim, mesmo ferido, o Jack se vira e dispara feito um maluco com a sua espingarda contra o agente federal, e o Parker fica plantado ali no meio do tiroteio como se fosse feito de aço. Por sorte ou por roteiro, tinha um móvel entre ele e os tiros, o que evita que o Parker vire peneira. Logo o Jack se aproxima para encerrar o serviço, mas percebe que acabaram as balas. Aí o Parker do nada resolve encarnar o valentão e manda o maníaco correr antes que leve uma surra. Em paralelo, em outro ponto da ilha, a Kiras encontra a Moriti cara a cara, e começa uma luta corporal daquelas com soco, chute, parede caindo, e tudo digno de uma cena de ação em câmera lenta feita pelo Zack Snyder. E quando a vilã percebe que está em desvantagem, ela saca uma faca e tenta virar o jogo, mas a Kirahi é rápida e desvia dos golpes, e depois consegue desarmar a inimiga, fazendo a faca voar da mão dela. Ela então dá um golpe bem dado na sombra, e recupera a faca, atirando ela e finalizando a Moriti com um golpe seco no pescoço. Já o Isaac está escondido numa das casas do lugar, observando o Cis God e o Varjo se aproximarem, percebendo que o grandalhão está perigosamente perto de uma churrasqueira com um botijão de gás. E bom, você já sabe onde isso vai dar. O Isaac atira no botijão e causa uma explosão que joga o Cis God pelos ares, finalizando ele com estilo. O Varjo, por outro lado, é esperto e consegue escapar dali antes que o Isaac tenha a chance de dar o mesmo destino pra ele. Depois dessa bagunça, o Isaac se reúne com a Kira, o Kay e a tia, e o Isaac lembra a esposa que enquanto houver um inimigo vivo, eles nunca estarão seguros. Então, o plano é claro, deixar o filho em segurança com a tia e partir numa caçada de lancha estilo Velozes e Furiosos pelas águas de Cartagena. Logo o casal alcança o barco do Jack e começa aquele velho jogo de bate-bate naval, uma embarcação colidindo com a outra, tentando derrubar os inimigos no mar na base da pancada. Em meio a isso, o Isaac quase vai parar na água, mas se segura como um herói de filme de ação dos anos 90. A Kira, vendo uma embarcação bem maior se aproximando, tem uma ideia e joga o barco do Jack direto contra um navio pesqueiro. E aí os vilões são arremessados pelos ares até a terra firme, com um impacto daqueles. Sem perder tempo, o casal desembarca, faz as contas do armamento e descobre que restam apenas 3 balas, 2 com o Isaac e uma com a Kira. E como uma mulher sensata, ela lembra que é uma atiradora melhor e pede a munição extra. O Isaac, que além de ex-assassino é marido obediente, entrega e cada um vai atrás do seu respectivo chefe de fase. O Isaac vai atrás do Varjo, que manda chumbo pra cima dele, mas o ex-assassino consegue desarmá-lo e os dois trocam alguns golpes. E quando o vilão puxa uma faca, o Isaac, que já tirou o aparelho auditivo pra ativar o modo demolidor, toma a faca das mãos dele e enfia nas suas costas. A Kira, por sua vez, encontra o Jack sentado no local de um casamento vazio, após ele ter colocado todo mundo pra correr atirando pro alto, sem motivo nenhum, só pra manter o clima de vilão surtado. Ele então atira com um lança-granadas no chão, levantando bastante fumaça e ataca a mulher, começando uma luta. Logo depois, o Isaac chega e a Kira grita pedindo ajuda, mas como o homem tá sem os aparelhos auditivos, ele não escuta nada, mas coincidentemente se vira para ver a esposa gritando desesperada sendo feita de refém. A
mulher então grita várias coisas, mas é claro que o Isaac não compreende nada, e para analisar a situação, conseguindo ler os lábios dela, e percebe que está tocando a música do casamento deles, e Akira dá aquele sinal sutil pro ombro, fazendo ele entender. E eu não sei qual é a relação entre a música do casamento deles e a missão em Odessa, onde o Isaac acertou o ombro dela sem querer, mas aparentemente a música romântica do casamento agora serve de código secreto para tiro no ombro, vai entender. Mas continuando, o Isaac então atira direto no ombro dela, e a bala atravessa, acertando o Jack, e na sequência Akira mete um tiro por conta própria, e por fim o Isaac descarrega uma rajada no vilão, jogando o maluco na água para garantir que ele não volte mais. Com o careca eliminado, o casal se beija ao som de Lionel Richie, porque nada combina mais com sangue e pólvora do que uma balada romântica dos anos 80. 6 meses depois, a tia chega na sede da CIA com aquele ar de missão cumprida, revelando que agora lideraria o projeto Shadow Force 2.0, ao lado do Parker, aquele mesmo que sobreviveu milagrosamente. Ela então liga pra Kira, chamando a mulher para voltar ao jogo, mas a Kira recusa porque agora ela levava uma vida pacata com o marido e o filho, longe de explosões e toda a ação. Depois, ela desliga a chamada e vemos a festa de aniversário do Kay, com um monte de crianças correndo felizes no quintal, quando o Isaac chega e se joga no colo da esposa, perguntando se ela queria um pouco de bebida. E encerramos com ela negando e dando aquelas batidinhas carinhosas na cabeça dele, igual fazia quando estava grávida, mostrando que o Kay iria ter um irmãozinho. Fala galera, você já teve vontade de ser um assassino da CIA no estilo John Wick? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.